Boa noite a todos vocês. Estamos aqui para mais um culto ao Senhor. E nós pedimos que você abra sua Bíblia no Salmo 42. Nós leremos juntos só o primeiro versículo. Salmos 42, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Que o Senhor seja o nosso anseio todos os dias, que nós busquemos ao Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, e nós vamos cantar ao Senhor, exaltando a sua presença, dizendo que a sua presença é doce e a sua presença é santa. Cante conosco, louve ao Senhor. Continuar louvando ao Senhor, reconhecendo que nós não podemos esconder ou ocultar nada do Senhor. Os olhos deles estão constantes sobre nós, sondando as nossas vidas e os nossos corações. Louvemos ao Senhor. De mim.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus, e te louvamos porque é privilégio do Senhor reconhecermos através dessas canções que a tua paz enche o nosso ser, enche as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por esse privilégio, e fala aos nossos corações agora. Também no nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Nós queremos dar as boas-vindas a você que nos assiste, seja membro da IPG2, seja de outra denominação. Nós queremos aqui agradecer a sua presença e pedir ao Senhor que esteja abençoando a sua vida através da sua palavra santa que será ministrada neste momento. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a confissão de fé, os capítulos da confissão de fé, e hoje é o 20º capítulo, né, trabalhando sobre a liberdade cristã e a liberdade da consciência. Mas o tema que nós gostaríamos de dar hoje ao nosso estudo é Somos Livres. Somos livres, trabalhando a questão da liberdade cristã e da liberdade da consciência. O nosso texto base está lá em Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Que diz assim: gostaria que você estivesse com a sua Bíblia próxima a você, que você abrisse, e nós vamos ler alguns textos durante o nosso estudo, e que você acompanhasse nas Escrituras, para que nós pudéssemos aqui ter essa dinâmica juntos, estudando a palavra juntos, ainda que você na sua casa. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O grande desejo do homem é a liberdade. Mas o que é ser livre? Na visão do homem sem Deus, ser livre é ter autonomia, é poder fazer o que quiser sem nenhum empecilho. Essa é a visão de liberdade de uma pessoa que não tem Jesus no seu coração. No entanto, essa não é a visão bíblica. A Bíblia nos mostra, e as Escrituras afirmam, que aquele que está entregue às suas vontades é escravo. Aquele que acha que é livre porque pode fazer o que bem entender, sem ninguém ditar nenhuma regra a ele, é que é escravo. Escravo da sua própria vontade. E mais grave do que isso, ele está condenado. Ele está em condenação se continuar neste mesmo caminho, achando que está livre.
Liberdade verdadeira nas Escrituras é quando nós entendemos que somos escravos. Parece um pouco contraditório, né? Quando parece que somos livres e somos escravos. Mas quando somos escravos é que somos livres. É justamente isso. Quando somos servos do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus transforma o nosso coração e nos faz servos dele, escravos dele, é justamente aí que nós somos livres. É por isso que lá em João capítulo 8, verso 36, o Senhor Jesus afirma: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, quando nós nos submetemos a Cristo, nós vivemos a liberdade verdadeira, porque nele nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos da condenação do pecado, nós somos libertos da culpa do pecado, nós somos libertos do poder do pecado, nós somos libertos do mundo e nós somos libertos da nossa própria vontade, que foi corrompida pelo pecado. A grande questão é essa, é que muitas vezes aqueles que se acham livres são escravos de si mesmos, das suas próprias vontades, e essa vontade, as pessoas não dão conta que ela também foi atingida e corrompida pelo pecado. Mas no Senhor Jesus, nós somos livres. Somos livres agora para fazer a vontade do próprio Pai. Nele, nós temos condições de fazer. Por isso somos livres. Mas vamos observar, queridos, durante este estudo, o que diz as seções desse capítulo 20, e vamos observar o que nós podemos aprender dentro dessas seções. Primeira seção diz assim sobre a liberdade. A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Uma seção grande, né? Então nós vamos dividir em algumas partes para que a gente possa didaticamente aprender algumas lições. Muita coisa que nós falamos aqui, lemos nessa primeira sessão, os irmãos vão ver que tem a ver com algumas outras lições, alguns outros capítulos que estudamos anteriormente. E nós vamos observar isso aqui. A liberdade da vontade do ser humano é uma faculdade constitucional e inalienável. Entretanto, como eu já falei, ela foi corrompida pelo pecado. E, por causa disso, o homem passa agora a ser escravo da sua vontade, se não for por meio de Jesus Cristo, ainda que ele ache que isso é ser livre. A partir do momento que nós somos regenerados pelo Espírito, a partir do momento que nós somos transformados pelo poder do Evangelho, essa condição de escravo muda completamente. Agora não somos mais escravos da nossa vontade pecaminosa. Agora somos escravos daquele que nos comprou para sermos livres. Nós vamos dividir algumas bênçãos, as bênçãos que são listadas aqui nessa primeira sessão, em algumas partes, para a gente observar essa ligação com estudos anteriores. Vamos observar. Primeiro, diz aqui que nós somos livres da culpa do pecado, somos livres da ira condenatória, somos livres da maldição da lei moral, somos livres do aguilhão da morte, somos livres da vitória da sepultura, somos livres da condenação eterna. Toda essa liberdade do que nós fomos livres aqui, que diz aqui, tem a ver
com a nossa justificação. Quando o Senhor Jesus pagou o alto preço na cruz do Calvário, ele fez justamente isso. Ele pagou judicialmente o preço, a condenação que estava sobre nós, ele pagou judicialmente para nos tornar livres de tudo isso aqui, do poder da sepultura, da morte, da condenação, da culpa. Tudo isso foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nele nós somos livres. Vamos observar alguns textos? Tito 2, verso 14, que diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O Senhor se entregou para nos remir, para pagar este preço de condenação, essa condenação que estava sobre nós, essa culpa que estava sobre nós. Cristo pagou, por isso fomos justificados. Romanos 8, verso 1, um texto que não poderia faltar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, porque Cristo já nos justificou. Mas aí, lá também na primeira sessão, nós vemos que somos livres também de outras coisas. Somos livres do poder deste mundo, somos livres do cativeiro de Satanás, somos livres do domínio do pecado e somos livres do mal das aflições. Isso tem a ver com a nossa santificação. Em Cristo, somos livres de todas essas coisas, do mundo, de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, porque quando nós somos regenerados, temos condições, pela graça de Deus, em Jesus Cristo, e na dependência do Espírito, de lutar contra o pecado. Quando nós somos do mundo, quando éramos do mundo, nós não lutávamos contra o mundo. Pelo contrário, nós nos entregávamos à nossa vontade mundana, corrompida, pecaminosa. Agora, transformados pelo Evangelho, regenerados pelo Espírito Santo, agora temos condições, na dependência do Espírito, pela graça de Deus, de lutar contra a nossa vontade pecaminosa. Vamos observar alguns textos relacionados a essa questão e da nossa santificação. Atos 26, versos 16 a 18. Paulo aqui está diante do rei Agripa e ele faz fazendo a sua defesa, está fazendo o seu discurso, e ele fala da seguinte maneira: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo está lembrando das palavras que ele recebeu do Senhor Jesus, e agora ele está discursando diante de Agripa, lembrando daquilo que o Senhor Jesus falou a ele, falando sobre a questão da santificação. Cristo nos livrou do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do mal das aflições, nos livrou do domínio do pecado, para que pudéssemos andar em santificação, em santidade. Queridos, mas ele continua dizendo que nós temos outros benefícios de sermos livres, e nós somos livres para ter acesso a Deus, e somos livres também para obedecê-lo voluntariamente, e não por medo, mas com amor. Então, isso tem a ver com a nossa adoção. Quando fomos adotados, somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Agora, nós podemos servi-lo não por medo,
mas porque nós o amamos. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro e demonstrou isso através do seu Filho Jesus Cristo, unigênito do Pai. Vamos observar isso lá em 1 João capítulo 5, verso 18. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Agora nós somos protegidos de Deus. Agora nós estamos debaixo da proteção, das asas do Altíssimo. Porque somos filhos, somos feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso temos livre acesso ao Pai. E como nós podemos lembrar também, como diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 16, para que nós possamos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Só podemos isso por meio de Jesus Cristo, porque por meio dele, do seu sacrifício, também fomos adotados como filhos de Deus, tendo agora a mesma herança do nosso irmão mais velho. Queridos, mas vamos ler um outro texto, Romanos 8, 14 e 15, que vai nos lembrar também, já lemos muito esse texto, quando falamos sobre a adoção. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Observe aqui a palavra que é falada aqui. Não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Temos esse livre acesso, porque agora somos filhos de Deus, restaurados, regenerados pelo Espírito Santo. Aprendemos também, queridos, aqui na primeira sessão ainda, que a nossa responsabilidade é maior do que os nossos irmãos que viveram antes da encarnação de Cristo. Mas por quê? Por que a nossa responsabilidade se torna maior? Primeiro, porque os crentes da antiga dispensação viveram pelas promessas. Eles viveram crendo que talvez poderiam ver aquilo que eles criam, mas não conseguiram ver. Nós hoje servimos por aquilo que já aconteceu e temos certeza que aconteceu porque está registrado nas Escrituras Sagradas. Não vivemos pela promessa. Claro que ainda há promessas para nós, principalmente a que Cristo voltará, e nós cremos nisso. Por quê? Porque aqueles que viveram antes da encarnação de Cristo sabiam que ele viria, que a restauração viria, e ela veio. E nós hoje sabemos que ela veio, Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará. Por isso cremos, porque ele já veio, foi cumprida a primeira vez. Eles também viviam no período das sombras. Nós, agora, vivemos livres dessas sombras, das leis cerimoniais que muitas delas significavam ou simbolizavam justamente Cristo. Cristo agora cumpriu toda aquela lei cerimonial, cumpriu perfeitamente. Por isso, a nossa responsabilidade aumenta. Vamos observar isso lá em Atos, capítulo 15, verso 10. Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Observa que aqui os apóstolos estão reunidos e eles estão falando sobre algumas práticas ainda da religião judaica que eles estavam querendo impor aos gentios. E agora a discussão sobre isso é que retire, porque nem os nossos pais, ou seja, nem aqueles que vieram antes da encarnação de Cristo, conseguiam fazer isso, não perfeitamente. Cristo já cumpriu isso cabalmente. Então não tem mais necessidade de impor algo que Cristo já fez. Por isso, nossa responsabilidade aumenta.
Com isso, nós temos também a nosso favor o fato de podermos nos achegar com mais liberdade diante do trono da graça, como já lemos lá em Hebreus capítulo 4, já recitamos aqui. Nós temos a comunicação clara de tudo o que aconteceu com Cristo, relacionado àquilo que é necessário para a nossa fé. É claro que o próprio apóstolo João, escrevendo o Evangelho, ele fala que muitas outras coisas Cristo fez, que não caberia em todos os livros do mundo, se fosse escrever. No entanto, aquilo que nós temos nas Escrituras é suficiente para que nós possamos entender tudo o que aconteceu com Cristo, e também relacionado à descida do Espírito Santo, que também aconteceu alguns dias após a subida, a ascensão de Cristo aos céus. Observemos lá em João capítulo 7, 38 e 39. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Observe que João é bem específico. Naquele tempo, quando Jesus disse essas palavras, o Espírito ainda não havia descido. Não havia acontecido aquele momento do Pentecoste, que aconteceu no período do Pentecoste. Agora, nós já vivemos tendo a certeza de que o Espírito Santo habita em nós. Não somente habita no nosso meio, mas ele habita em nós. Por isso a nossa responsabilidade, queridos, aumenta. Muito bem, chegamos assim à segunda sessão. E a segunda sessão diz assim: só Deus é Senhor da consciência, e Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer em tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta, é destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. O que nós aprendemos aqui nessa sessão? Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta sessão específica, principalmente o início dela, porque há algumas coisas que às vezes nós não entendemos muito bem, né? Nas Escrituras usamos de maneira errada, você já deve ter ouvido isso em alguns momentos. Nós vamos falar mais detalhadamente agora. Primeiro, o que nós aprendemos aqui é que Deus é o único Senhor da consciência. É o único, e só a Ele nós devemos responder. Vamos ver isso em alguns textos? Romanos 14, verso 10, que diz assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, está falando aqui sobre a questão do julgamento entre irmãos. Vamos lá em Tiago, capítulo 4, verso 12. Que diz assim: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? É aqui que eu gostaria que você prestasse bem atenção. Esses textos, eles não estão dizendo que nós não devemos fazer nenhum tipo de julgamento. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Deus é Senhor da nossa consciência, mas não significa dizer que nós não devemos dar nenhuma satisfação para o nosso próximo. É aquela questão assim: o que eu faço, o outro não tem nada a ver com isso, só Deus pode me julgar. A gente ouve muito isso, né? Aparece em Facebooks aí, direto. Cuidado com isso. Muito cuidado. Por quê? Vamos analisar isso melhor. Não quer dizer que eu não devo satisfação a ninguém. O que significa é que aquilo que eu faço
para Deus conforme a vontade de Deus, o que eu faço para Deus conforme a vontade de Deus, qualquer crítica que eu receba, eu tendo consciência de que aquilo que eu fiz é para Deus, eu posso ter a minha consciência limpa diante de Deus de que eu não estou fazendo aquilo de maneira errada. Muitas vezes então, a grande questão é essa, muitas vezes nós julgamos a consciência das pessoas, a intenção da pessoa fazer uma coisa, sem analisar primeiro se aquilo está nas Escrituras. Se está, eu não tenho razão nenhuma para criticar o meu irmão ou julgar o meu irmão. Se, porém, não está, não significa dizer que eu não possa repreendê-lo, admoestá-lo e exortá-lo. A grande questão, a diferença está na vontade de Deus. Se eu estou fazendo alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, então, se eu receber alguma crítica e eu sei que aquilo que eu estou fazendo é correto pelas Escrituras Sagradas, a minha consciência está limpa diante do Senhor. Se eu sou o crítico e estou criticando alguém, ou estou conversando com alguém, admoestando alguém, e aquela pessoa está correta, eu estou errado no meu julgamento. Mas o que diferencia é o que as Escrituras diz. Então, meus queridos irmãos, tenhamos cuidado com essa situação. Eu lembrei, quando estava lendo essa sessão, de uma história que acontece entre Moisés e Arão. Logo depois que acontece a morte de 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, porque entraram dentro do tabernáculo para oferecer a sacrifício de uma maneira imprópria, e foram fulminados na presença do Senhor. Moisés fala com Arão, chama Arão e seus filhos que sobraram, Eleazar e Itamar, para a santidade, e dá algumas ordens, algumas instruções quanto como eles deveriam proceder diante da questão das ofertas que eram recebidas, que eles deviam comer em lugar santo e tudo mais. Só que, naquele dia, acontece que Arão não seguiu especificamente como Moisés tinha falado. Qual foi a reação de Moisés? Chegar em Arão e falar assim: por que você não fez desse jeito que eu falei? Você acabou de ver seus filhos morrer, você está querendo ser fulminado também? É algo parecido, isso aqui parafraseando, tá, irmãos? Mas é algo nessa linha. E aí Arão vai e explica por que ele não fez daquele jeitinho ali. Moisés entendeu a razão de Arão não ter feito, entendeu que aquilo também estava de acordo com a vontade de Deus. E diz o texto que Moisés se deu por satisfeito. Nós vemos aqui, queridos, uma pessoa que julgou o seu irmão, mas quando recebeu a resposta, ele viu que estava de acordo com a vontade de Deus e se deu por satisfeito. E vemos Arão, que poderia falar assim: só Deus me julga, eu não fui fulminado, então eu estava certo. Mas ele não, ele foi e deu satisfação sim a Moisés, falando: não, aconteceu desse jeito, eu fiz isso, assim, porque aconteceu assim, e explicou. E Moisés viu que estava correto diante de Deus. Amados, precisamos entender isso. Deus é Senhor da nossa consciência, mas não significa dizer que só Deus me julga. Até mesmo porque as Escrituras Sagradas nos mostram em vários textos que devemos fazer alguns julgamentos, sim. Bom, segundo, nós devemos entender e aprendemos aqui que qualquer mandamento humano que fira os princípios bíblicos, ou seja, que tente nos impor fazer algo que seja contrário aos mandamentos das Escrituras, nossa consciência está livre para não cumprir essas ordens. Vamos ver 2 textos específicos. Atos 4:19. Atos 4, verso 19, diz assim: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pedro e João agora está dando uma resposta ao sinédrio, que os chamaram para dar explicações por causa da questão da cura do coxo.
do coxo lá na frente da Porta Formosa. E agora eles perante o Sinédrio falando para eles não fazerem o que eles estavam fazendo, que era pregar em nome de Jesus, e eles usam essas palavras. E depois, o texto de Atos 5, verso 29, que é bem conhecido, quando os apóstolos também são confrontados, porque estavam pregando no nome de Jesus, e eles dão essa resposta aqui, Pedro falando pelos apóstolos, diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, queridos, se porventura alguém, ainda que seja uma autoridade, seja civil ou religiosa, mandar você fazer alguma coisa do qual isso vai ferir os mandamentos bíblicos, então, só neste caso, nós podemos, pela nossa liberdade de consciência, descumprir tal ordem. No entanto, observe que, e eu gostaria de fazer uma análise agora para o nosso tempo, nós temos a questão do decreto, aqui, não somente no DF, mas em todo o Brasil e em muitas regiões do mundo, praticamente o mundo todo, por causa da Covid-19. E eu lembro que houve algumas discussões quanto a essa questão, porque o governo falar para as igrejas não parar de funcionar, porque nós devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Só, queridos, que é diferente do contexto dos nossos irmãos apóstolos aqui. Aqui era uma perseguição específica ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Eles não estão aqui simplesmente parando de se reunir por uma questão de saúde pública. No nosso tempo, o decreto que foi aqui estabelecido aqui no DF ou em outras regiões mais do Brasil e do mundo, não é para poder fechar as igrejas e nós não podemos mais pregar o Evangelho, não podemos nem mais pregar o Evangelho para o vizinho. Não é isso. Não é essa a ordem, é uma questão de saúde pública. Ninguém aqui está perseguindo o Evangelho, como é o caso aqui dessas autoridades, no caso dos nossos irmãos apóstolos. Então, meus queridos, tenhamos cuidado quando os governos civis ou religiosos nos pedem ou nos ordena fazer alguma coisa que não fira os princípios bíblicos, devemos sim seguir, entendendo que aquilo é ordem do Senhor, como nós vamos ver mais para frente, como instituição que o Senhor mesmo levantou. Terceiro, crer em doutrinas dos homens que não têm respaldo bíblico ou obedecer aos mandamentos dos homens que não condizem com os ensinos das Escrituras é pecado contra a consciência. É pecado contra a consciência. E ainda querer fazer com que os outros façam o mesmo que você é também querer tolher a liberdade do seu irmão. O que isso significa, queridos? Significa que muitas vezes nós vemos aí usos e costumes sendo colocados como doutrinas, às vezes na vida cristã das pessoas. E as pessoas ficam com aquela carga, achando que se fizer tal coisa, é porque é pecado, porque eu aprendi que desde criancinha se jogar bola é pecado. E aí fica com aquela situação, ver televisão é pecado. E algum tempo atrás era bem nesse nível, em algumas denominações, talvez até na presbiteriana, bem mais antigamente, não sei. Né? Mas em algumas mais recentes nós sabemos que acontecia isso. E isso aumentava a carga na vida dos nossos irmãos. E muitas vezes, muitos irmãos ainda sofrem com essa carga porque acham que são culpados diante de Deus por causa de usos e costumes. Um grande exemplo disso é a carta aos Gálatas. Observemos 2 textos lá que Paulo escreve aos Gálatas. Primeiro em Gálatas 2, versos 4 e 5, que diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho
permanecesse entre vós. E também Gálatas 5:1, que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por que Paulo está falando dessa maneira? Porque depois que ele pregou o evangelho àquela igreja, naquela localidade, veio algumas pessoas e começaram a falar: não, não é só isso não, é Jesus mais a circuncisão. Se vocês não se circuncidarem, vocês não estão servindo ao Senhor como deveriam. E agora Paulo chama a atenção daquela igreja porque alguns estavam dando ouvidos a uma carga que nós vimos até outro texto que nem os nossos pais conseguiam suportar. Hoje, queridos, não está muito diferente. Nós vemos aí Jesus mais o sábado, em algumas situações. Jesus mais as boas obras. Não é assim. Não é assim. Nós fomos livres dessa carga. Ainda que, por causa de Jesus, somos livres agora para obedecer e fazer as boas obras. Mas não é dessa maneira como nós, muitas vezes, ainda vemos acontecer. Então, cuidado para que você não dê ouvidos a ensinamentos de homens, e não aquilo que verdadeiramente está nas Escrituras Sagradas, porque isso é pecado contra a consciência. Em quarta lição que nós tiramos aqui é que nós somos livres para servir a Deus conforme a vontade de Deus. Não é servir a Deus conforme eu quero. Não é servir a Deus conforme eu acho que deve ser. Não é servir a Deus seguindo o meu gosto. É conforme a vontade de Deus. Por causa disso, duas coisas limitam a nossa liberdade. Duas coisas limitam a nossa liberdade. A nossa liberdade, claro, somos livres em Cristo Jesus, mas observemos essas duas coisas, queridos, porque são ensinamentos das Escrituras Sagradas. A primeira delas é a autoridade de Deus. Deus é mais livre que nós, e como Ele é Senhor, então a nossa liberdade é limitada a nossa liberdade é limitada pela autoridade de Deus. É assim também. As crianças são livres? São livres. Até o momento em que o pai ou a mãe dá uma ordem. Então, a liberdade da criança tem um limite por causa dos seus pais. Assim também somos nós com o nosso Senhor e Pai. Vamos observar esse texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificai a Cristo como Senhor. E é para responder segundo a esperança, a razão da esperança que há em nós. E essa razão da esperança é Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, é o que está aqui nas Escrituras Sagradas. Então, a nossa liberdade é limitada pela autoridade de Deus. Segunda coisa que limita a nossa liberdade é o amor ao próximo. É o amor ao próximo. Observemos o que Paulo diz aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Presta atenção nisso, queridos. Cuidado para que você não use a sua liberdade e essa liberdade se tornar tropeço para aqueles que são fracos. Os fracos aqui, queridos, não são pessoas não crentes. Os fracos aqui
está mais relacionado àquelas pessoas que são novas na fé, que ainda estão engatinhando na fé, que que estão entrando na igreja agora, ainda não conhecem muito bem, às vezes, as doutrinas. São aquelas pessoas que ainda estão tomando leite espiritual, ainda não conseguem absorver coisa sólida. Então, esses são os fracos. Porque qualquer coisinha que aquele crente mais experiente fizer, ela vai falar assim, bom, se ele está aqui há 20 anos na igreja e faz isso, então eu também posso fazer. Então, meus amados irmãos, a minha e a sua liberdade é limitada pelo amor ao próximo, para que eu não venha fazê-lo tropeçar. O segundo texto está também em 1 Coríntios, aí, praticamente, talvez na mesma página, talvez na sua Bíblia, ou na outra página, que é no capítulo 9, verso 19, que diz, porque sendo livre de todos, observe o que Paulo diz aqui, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Meu amado irmão, minha amada irmã, o amor ao próximo deve limitar a nossa liberdade. Paulo, ele falando à igreja de Romanos, ele usa até a experiência de comer carne. Ele fala, se comer carne vai fazer com que o meu irmão se escandalize, então eu vou parar de comer carne, em benefício do meu irmão. Eu sou livre para comer carne? Sou livre para comer carne. Mas por causa do meu irmão, por amor ao meu irmão, para que o meu irmão não se escandalize, eu vou deixar de comer carne. É o que Paulo está ensinando lá. Muitas vezes nós não fazemos isso, né? O que nós vemos hoje é assim, eu falo mesmo, eu não estou nem aí, o outro é que o problema é dele. Eu sou eu sei que está certo, então o problema é do outro, se ele está pensando errado. Não é assim que nós agimos. Nós devemos agir em amor ao nosso irmão. Se você quiser sentar com ele e explicar a ele por que você faz daquela maneira, biblicamente, que está correto, para que ele possa até se fortalecer, melhor ainda. Mas não deixe seu irmão escandalizado por causa da sua liberdade cristã. Não faça isso. A sua liberdade deve ser limitada pelo amor ao seu irmão. Continuando, queridos, terceira sessão, diz assim, aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade é que, sendo livres das mãos de nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor, em santidade e justiça, diante dele todos os dias da nossa vida. O que nós aprendemos aqui nessa sessão? Primeiro, nós aprendemos que nós não somos livres para pecar. Nós não somos livres para pecar. E também não somos livres para ser conivente com o pecado. Muito menos não, porque está no mesmo patamar. Se eu peco ou se eu sou conivente com o pecado, está na mesma situação. Nós não somos livres para pecar e nem somos livres para ser conivente com o pecado. Em Cristo nós somos livres da culpa do pecado. Em Cristo nós somos livres do poder do pecado. Então, não é para pecar. O pecado destrói a nossa liberdade. Observemos isso em Romanos capítulo 6, verso 15. Diz assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. Outro texto também que nos mostra isso é Gálatas 5, verso 13, que diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Isso até complementa a questão da nossa limitação pelo amor ao próximo. Mas observe que nós não fomos livres para pecar. Pelo contrário, não devemos usar da nossa liberdade cristã para pecar. E a segunda lição que nós tiramos aqui é o propósito da nossa liberdade. Nós somos livres para servir ao Senhor em santidade e justiça
todos os dias da nossa vida. E isso, queridos, sem medo. Significa dizer que se você está servindo ao Senhor por medo de ir para o inferno, você tem que analisar, você tem que rever sua situação de serviço aí. Se você está servindo ao Senhor por medo do que as pessoas vão dizer, faça uma reflexão também do seu serviço ao Senhor. Se você está servindo ao Senhor com medo de qualquer outra coisa, de não receber a bênção, querendo fazer uma barganha com Deus, não, porque se eu não fizer tal coisa, Deus não vai me dar aquilo que eu quero. Pensa direitinho realmente se você está servindo ao Senhor dessa maneira como as Escrituras nos ensinam, servindo ao Senhor sem medo, servindo ao Senhor por causa da santidade e justiça do qual Cristo alcançou por nós, e agora podemos servi-lo em santidade e justiça em Cristo Jesus. Somos livres para isso. Observemos o que diz Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versos 74 e 75, é o cântico de Zacarias, e Zacarias faz justamente isso. Ele louva o Senhor e expressa justamente essa situação, quando ele diz: de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele, todos os dias, todos os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso que o Senhor Jesus nos libertou, para servirmos ao Senhor, não por causa de medo, mas por causa daquilo do qual Ele agora nos comprou e nos livrou, para servirmos ao Senhor em santidade e justiça. Então sirva ao Senhor dessa maneira. Chegamos assim, queridos, à nossa quarta sessão. E na quarta sessão diz da seguinte maneira, também ela é um pouco grande, mas nós vamos tentar dividir de maneira mais didática também. Visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que, por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas à paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem, de justiça, ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. Aqui entra a questão de que há um julgamento. Nós somos aptos a julgar. Observe aqui que há um julgamento aqui. Mas eu gostaria de observar algumas lições aqui, queridos, nessa sessão. Primeiro, que Deus instituiu os governos, sejam eles civis ou eclesiásticos, com o princípio ou com o propósito de manter a boa ordem e até mesmo de preservar a nossa liberdade. Vamos observar alguns textos, 2 textos específicos, um falando sobre a questão civil, outro falando sobre a questão eclesiástica. Observemos isso. 1 Pedro 2, 13 e 14. Observe o que diz as Escrituras sagradas, meus irmãos, as Escrituras é que nos ensinam isso. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Observe, queridos, que é ordenança do Senhor que obedeçamos às nossas autoridades civis,
Lembre-se daquilo também que nós falamos lá quando lemos lá em Atos 4:19 e 5:29. Enquanto não ferir os nossos princípios bíblicos. Mas se aquilo que é ordenado civilmente, pelo governo civil, e não fere os nossos princípios bíblicos, devemos obedecer. Meus amados irmãos, quem está falando aqui, tanto aqui Pedro, como lá no caso dos apóstolos, lá em Atos, ou até mesmo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 13 de Romanos, eles são homens que foram perseguidos pelos governos civis. São esses que foram perseguidos, que foram mortos pelos governos civis, é que estão agora falando para obedecer e sujeitar esses governos, enquanto não ferir os princípios bíblicos. Eles morreram porque não respeitaram o governo civil naquilo que tangia à pregação do Evangelho. Mas todas as outras coisas, eles se sujeitavam. Infelizmente, meus queridos, hoje nós vemos discussões inúteis diante do Facebook, do WhatsApp, Instagram e qualquer outra coisa, e não fazemos aquilo que é necessário fazer diante das autoridades civis. Nenhum governo, seja ele de esquerda, de direita, de centrão, seja lá o que for, nenhum deles vai ser totalmente perfeito, vai seguir aquilo que eu e você temos como princípios mesmo. Um ou outro vai falhar em alguma coisa. E a grande questão é que nós vemos crentes aí falando assim, fulano não foi meu presidente, fulano não é meu presidente. É sim, legitimamente é, pelo voto da democracia que nós vivemos, foi, o próximo será seu presidente, se você votou, se você não votou nele, se for por maioria dos votos, é seu presidente, sim. E o que cabe a nós é, naquilo que não ferir os meus princípios, os seus princípios bíblicos, aquilo que a palavra do Senhor nos diz, nós devemos nos sujeitar. Observemos, queridos, agora, também, quanto ao poder eclesiástico, ou às autoridades eclesiásticas. Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A liderança eclesiástica, queridos, precisa ser obedecida, como diz as Escrituras Sagradas. Quando ela não obedece às Escrituras, você também você tem não só o direito, como o dever até de admoestar também a sua liderança com o devido respeito, porque foi a promessa que você fez quando você fez a sua pública profissão de fé. Você lembra que fala assim, se você obedece aos seus líderes, enquanto eles forem fiéis às Escrituras, e aqui na frente, para que você pudesse fazer sua pública profissão de fé, você falou assim, sim, eu prometo. Você está cumprindo sua promessa? Você está fazendo do jeito que você prometeu? Então, meus amados irmãos, nós observamos isso. Foi Deus quem instituiu os governos, sejam civis ou eclesiásticos, e devemos nos sujeitar a eles, enquanto não ferir os nossos princípios bíblicos ou enquanto forem fiéis às Escrituras Sagradas. Segunda lição: todo aquele que se levanta contra o governo estabelecido legalmente por pretexto de liberdade cristã está em desobediência a Deus, exceto, como já falamos, quando o que for ordenado fira os nossos princípios das Escrituras Sagradas, né? Observemos isso lá em Romanos capítulo 1, ou 13, Romanos 13, 1 e 2. Como já falamos sobre isso, eu só vou ler esse texto especificamente. Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas.
de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Não é o pastor Robson que está falando isso, queridos. É as Escrituras Sagradas. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Observe isso. Terceiro lugar, terceira lição que nós tiramos aqui. Observemos que a liberdade cristã não nos isenta de exercer a disciplina ou de sermos disciplinados. Aquela questão que eu falei sobre a questão do julgamento. Como é que você exerce a disciplina na igreja e você não pode julgar o seu irmão? Mas observemos que isso significa que se alguém publicamente fazer algo contrário àquilo que é estabelecido biblicamente quanto à fé, quanto ao culto e quanto ao seu testemunho, ao seu procedimento, e isso trazer prejuízo à pregação do evangelho, isso trazer contendas e isso trazer uma visão deturpada das pessoas ao nosso redor, quanto à nossa igreja, elas podem e devem ser disciplinadas. Elas podem e devem ser disciplinadas. Vamos ver isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6. Diz assim, 2 Tessalonicenses 3, 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Outro texto, Romanos 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Precisa mais, queridos? A Bíblia é bem clara lá, o Senhor Jesus ensinando lá em Mateus capítulo 16. Ou melhor, perdão, Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas observe que continua. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Mas continua. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Está sendo julgado, está sendo disciplinado. Porque publicamente fez algo que estava contrário às Escrituras Sagradas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a liberdade cristã não nos isenta de exercer a disciplina e de sermos disciplinados. Observe isso. Queridos, é muito sério, principalmente nos dias de hoje, como eu já falei, das redes sociais, em alguns casos antissociais. Nós, às vezes, vemos lá deliberadamente as pessoas desabafando. E esses desabafos, eles giram em torno de questões sociais, eles giram em torno de questões políticas, eles giram em torno de coisas religiosas, e eles expõem a vida do irmão, eles criticam o governo, essas coisas ficam enchendo o Facebook, aquela coisa, aquela frase, né? Como já falei uma, agora outra frase também que aparece demais. O Facebook é meu e eu posto o que eu quiser. Não é bem assim. Lembre-se, isso também, fique ciente disso, que isso pode também gerar disciplina, se não estiver de acordo com as Escrituras Sagradas. Concluindo, meus queridos, observe uma coisa.
A liberdade cristã é uma dádiva do Senhor para mim e para a sua vida. A liberdade cristã é uma dádiva do Senhor. Eu gostaria de lembrar que quando foi escrito essas seções, a Igreja Católica, ela reivindicava o direito de controlar, de uma certa forma, a consciência das pessoas. Elas obrigando essas pessoas a fazerem o que elas ordenavam, o que essas igrejas ordenavam, dizendo que era da parte do Senhor. Os nossos irmãos que escreveram essa confissão de fé, eles lutaram contra essa visão de controle da consciência, lutaram e buscaram mostrar para o povo daquela época que chegou a nós, louvado seja o nome do Senhor, que em Cristo nós temos a liberdade, que em Cristo agora nós podemos nos achegar diante do Senhor e adorá-lo, conforme não a vontade dos homens, mas conforme a vontade do nosso Deus, revelada pelo próprio Deus nas Escrituras Sagradas. Você é livre para isso. Eu gostaria de observar algumas aplicações e compartilhar com vocês algumas aplicações para a nossa vida diária. Primeira, lembre-se que você é livre por Jesus para viver em Jesus. Você não é livre por Jesus para fazer o que você quer. Você é livre por Jesus para servir a Jesus. Agora Jesus precisa viver e ser refletido no seu viver. Sua liberdade, queridos, uma segunda aplicação, que a sua liberdade não pode ser usada de forma pecaminosa. Vamos lembrar mais uma vez isso. Ela é para que você sirva a Cristo, amando os seus irmãos. Se for necessário abrir mão, abnegar de um direito seu, da sua liberdade por causa do seu irmão, você é livre para fazer isso também. Paulo falou isso lá no texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 9, verso 19. Sendo livre de todos, me fiz escravo de todos. Ele era livre para se fazer escravo. E ele quis assim fazer, e você também pode. Se isso beneficiar o seu irmão, se isso beneficiar a sua igreja, o convívio, a comunhão da sua igreja, então abra mão dos seus direitos. Terceira lição. É claro que como cidadão, você, assim como eu também, nós temos os nossos direitos e não há problema nenhum em reivindicá-los. Um exemplo disso foi Paulo, preso lá em Filipos, e quando foram soltar, ele falou assim, opa, eu sou um cidadão romano, vocês prenderam um cidadão romano sem nenhum julgamento. Agora, eu quero o meu direito. Não há problema nenhum em reivindicar os seus direitos. Mas lembre-se que os seus governantes são instituídos por Deus e é nosso dever civil obedecê-los enquanto não houver nenhuma situação de conflito com as Escrituras. E quanto à nossa vida cristã, nós devemos orar por eles. Orar por eles. Como cidadãos, nós devemos obedecer aos nossos governantes dentro daquilo que, tendo no nosso limite, a questão dos princípios bíblicos. Se ferir os princípios bíblicos, estamos desobrigados pela consciência. Mas também como cidadãos do reino dos céus, como crentes transformados em Cristo Jesus, nós devemos orar pelos nossos governantes. Dentro do âmbito eclesiástico, aqui eu lembro mais uma vez da promessa que você fez. Você tem obedecido aos seus líderes. Preste atenção nisso. E em quarto lugar, queridos, e é um alerta, cuidado com as redes sociais. Pela liberdade cristã que você tem, não transforme os seus grupos de WhatsApp, não transforme o seu Facebook, Instagram, Twitter ou qualquer outra coisa em campos de batalha desnecessários,
em discussões inúteis, que mais prejudicam do que ajudam, se é que ajudam em alguma coisa. Não seja, queridos, pela liberdade cristã, usando da liberdade cristã, não seja pedra de tropeço por causa de opiniões, quase que idolatrando homens. E eu não estou falando só de qualquer situação, seja um líder eclesiástico, seja um líder civil. Cuidado, cuidado. Não seja escândalo, postando coisas que tragam prejuízo à fé dos seus irmãos. Não use da sua liberdade cristã para escandalizar o seu irmão. Lembre-se que a sua liberdade deve ser limitada pelo seu amor ao próximo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender dia após dia a viver essa liberdade que temos em Cristo Jesus, de maneira correta, para adoração livre, voluntária ao nosso Deus, e não por medo, para que nós possamos amar o nosso irmão e demonstrar esse amor pela liberdade cristã que temos, para aumentar a nossa comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor, porque em Ti somos livres, como aprendemos na tua palavra, somos livres da culpa, da condenação, do poder da morte, somos livres, ó Deus, do poder do pecado, somos livres, ó Deus, para Te adorar, ó Deus, para nos achegar diante do Senhor, somos livres, ó Deus, para adorar o Senhor, de forma, ó Deus, pelo amor, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, agora nós amamos o Senhor e por isso servimos ao Senhor com alegria e não por medo. Somos livres, ó Pai, louvado seja o nome do Senhor, do poder do mundo, do cativeiro de Satanás. Somos livres, ó Pai, do domínio do pecado. Por isso somos gratos ao Senhor, por essa dádiva maravilhosa da liberdade em Cristo Jesus. No entanto, ó Pai, pedimos ao Senhor que nos ajude a usar dessa liberdade da maneira correta, com o propósito correto, que é glorificar o Senhor, obedecendo ao Senhor, adorando o Senhor, amando os nossos irmãos. E não, ó Deus, usando, ó Deus, de maneira errada, achando, Deus, que estamos adorando o Senhor, no entanto, obedecendo a nossa própria vontade corrompida. Isso não é liberdade. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, quando errarmos o nosso alvo e usarmos de maneira errada a nossa liberdade. Mas ajuda-nos, ó Pai, a dia após dia, vivermos essa liberdade que temos no Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e te dê um restante de semana abençoado em nome de Jesus.